falando do presente, obviamente, mas também um pouco do retrovisor, porque, por exemplo, o inquérito do dia 8 de janeiro do ano passado. De que maneira foi esse movimento quando a gente fala do inquérito e que, em partes, Pedro, pode pautar um pouco dessa nossa previsão para o julgamento de hoje? Foi uma decisão bastante alinhada com o Alexandre de Moraes por parte dos outros ministros, né, Elisa? Bom dia para você, Theo, Clarissa, Basília, todo mundo que acompanha a gente aqui na CNN. No início desse ano, o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Supremo Tribunal Federal, negou quase 200 pedidos de afastamento ou de suspensão do ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, o que ele disse foi: Moraes pode continuar tocando os inquéritos, os processos que ele tem. Isso aconteceu, entre outras coisas, inclusive até recentemente com o caso do vazamento das mensagens de um ex-assessor do Moraes, com o inquérito das fake news, milícias digitais, com o inquérito do 8 de janeiro, com inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com inquéritos contra Roberto Jefferson, contra Daniel Silveira, políticos bolsonaristas. Então, por mais que você tenha, ao longo da história, um ou outro ponto de divergência, ainda que muito localizado, você tem um respaldo institucional do STF em favor de Alexandre de Moraes. Que, se o que a Clarissa disse e trouxe para a gente aqui se confirmar, vai ser mais uma vez que o ministro vai ter dos colegas um sinal verde para fazer exatamente o que ele está fazendo. É óbvio, Elisa, que a gente não pode deixar de lado aqui um espírito institucional que funciona, existe, prevalece em qualquer órgão colegiado. Isso vale para câmaras de vereadores, Câmara de Deputados, Senado Federal, Governo Federal, mas vale também para o Judiciário. Quando você tem tribunais em que você tem um grupo de juízes tomando decisões em conjunto, eles se falam, eles conversam, eles trocam opinião, eles articulam aquilo que eles vão fazer, obviamente de uma forma institucional, até dentro da lei. Mas a gente não pode negar que existe por parte de qualquer órgão, e o STF não sai desse radar, uma decisão que muitas vezes atende a defesas, interesses e pensamentos do próprio órgão. No caso do STF, há inclusive jurisprudência para isso. Em vários momentos, o STF, o STJ tomaram decisões que se alinharam àquilo que foi decidido por Alexandre de Moraes. Esse caso do Twitter, não é diferente. Há precedente para que as empresas mantenham representantes legais aqui no Brasil. Isso está no Marco Civil da Internet em 2014, foi referendado pelo STJ, foi referendado pelo STF. E aí, quando você traz essa análise de apuração importante da Basília para mostrar que existe ali uma certa, um certo questionamento por parte de alguns ministros do STF em relação a um ponto ou outro da decisão, assim como a OAB, a gente não pode usar a parte para explicar o todo, porque há ali pontos específicos, mas no todo, na história, no conjunto da obra, Moraes tem sido, sim, bastante respaldado pelos seus colegas no STF.